Olá pessoal, chegamos então no estudo de quinta-feira dessa sexta lição desse segundo trimestre de 2018. Temos como tema desse dia a tentativa da mudança do sábado. E aí mais uma vez nós vemos que Deus, na sua infinita sabedoria, deixa rastros na sua sagrada palavra de que realmente as palavras, as ordens que ele deixou seriam mudadas com o tempo. Então, o autor pede aqui para a gente analisar Daniel 7 e também fazer um paralelo entre Apocalipse 13 e comparar com Daniel 7. Então, fiquem ligados, o Ricardo vai começar aqui com alguns slides e depois nós vamos explorar aqui alguns períodos históricos para você ver como que a nossa cultura foi lidando, né, com o sábado, que ficou com o nome de sábado judaico, para o domingo cristão, né? Então, fiquem ligados aí nos slides, fiquem ligados aí nas entrelinhas. Vamos lá, só de quinta-feira. Vamos fazer aquela comparação, aquele paralelo que o autor sugere aqui, Daniel 7:25. E proferirá as palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo dos Altíssimos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e dan, né, a expressão aramaica aqui para tempo, e tempos, daí aqui a gente vai ter um prefixo aqui, e um plural, né, o V aqui é o prefixo, e aqui o in aqui é o que torna plural, é veidanim, no caso tempos, aqui metade, coloquei o aramaico aqui para metade, e novamente de um tempo. Então a gente tem o quê? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Expressão aqui e dá, escreve assim. Agora vamos fazer o paralelo com o Apocalipse, e vamos ver semelhanças, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Apocalipse 12:14. E foram dados à mulher duas asas de grande águia para que ela voasse para o deserto. Essas duas asas aqui é o seguinte, foi pronto o socorro para essa mulher no caso aqui é a igreja, aqueles que preservavam a palavra, né, eles foram para o deserto, eles foram para o ermo, eles foram protegidos, foram separados, e ao seu lugar, onde sustentava, e agora aqui vai dizer por um tempo, e aqui é kairon, o grego, tempos, kairos, no caso tempos, plural, e metade de um tempo, kairon, fora da vista da serpente, para ser protegida o quê? Para ser protegida a palavra. Algumas pessoas preservaram essa palavra, nós vamos entender um pouquinho isso melhor. Tá, a gente já explicou isso em outros vídeos, vamos só contextualizar um pouco. Veja bem, que período é esse? Esse período que fala lá em Daniel e em Apocalipse começa no ano 538 depois de Cristo, com o decreto de Justiniano. Ó, dá exatamente 1260 anos, que foi aqui onde começa, com o decreto Justiniano, a supremacia papal. E aqui onde termina, 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte, por ordem de Napoleão Bonaparte. Aqui nós vemos aqui as passagens onde nós encontramos esse período profético. Por exemplo, Daniel 7:25 a gente já viu, Daniel 12:7 também fala a mesma coisa, Apocalipse 11:2, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14 e Apocalipse 13:5. Aqui no Apocalipse 13:5 fala de forma diferente, fala em 42 meses. Se você fizer a conta, nós vamos mostrar como que é feita essa conta, você vai chegar a 1260 dias. Vamos lá, os 1260 dias. Veja bem, um dia, a gente vê lá em Números 14 e Ezequiel 4:6, que um dia equivale a um ano profético. Um mês, no caso, seriam 30 dias ou 30 anos, e um ano 360 dias. Vamos lá, 1260 dias, então, dentro da chave profética, 1260 anos. Agora, vamos lá, tempo. Então, a gente tem um tempo, no caso, um ano. Tempos seria 2 tempos, no caso, 2 anos. E aqui, meio tempo, meio ano. Então, nós temos 3 anos e meio. Então, vamos lá. Agora aqui, 3 anos e meio vezes 360 dá exatamente 1260 dias, ou 1260 anos. 42 meses, é só você fazer a conta. 42 vezes 30 dá exatamente 1260 dias, que na chave profética é 1260 anos. Nós temos aqui 3 anos e meio igual 42 meses igual 1260 dias ou 1260 anos. Ao ponto aqui, tem muita coisa na internet que gosta de confundir a gente. Ah, mas o calendário judaico não era assim, o calendário judaico não era assado. Como que era o calendário judaico? O
calendário judaico, já explicamos isso, ele funcionava assim. Existiam os anos normais, 383 dias, 384 dias, 353 dias, 354 e 355. Aqui seria dias, 353 seria o ano normal deficiente, 354 o ano normal regular, 355 o ano normal completo. E os anos embólicos, com o ano embólico deficiente com 383, o ano embólico regular com 384 e o ano embólico completo com 385. Tá, então vamos lá fazer a conta. Lógico que dá. Porque toda essa parafernália numérica, como nós já falamos nos vídeos anteriores, ela serve para quê? Justamente para tornar o calendário judaico, que era lunar, que ele ficasse igual ao calendário solar. Então isso é um cálculo matemático que, se não me engano, de 19 em 19 anos, o calendário se equiparava. Então, vai dar no mesmo. Essa parafernália matemática é justamente para equiparar os dois calendários. Vamos lá. Daniel 7,17, daí agora aquela comparação com a outra organização falou. Esses grandes animais, que são quatro reinos. Então nós sabemos que são 4 reinos, que se levantaram na terra. Aqui a gente tem Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor, cabeça de ouro, era um reino. Daniel já falou que era a Babilônia. E a gente tem o sonho de Daniel, aqui em Daniel 7, que era um leão, uma besta, vamos dizer assim, um animal, uma besta alada, que seria a Babilônia também. A gente tem agora aqui o Império Medo-Persa, que seguiu a Babilônia, a gente vê isso pela história, né? E aqui a gente vê aquele urso, com as costas, com as costas uma levantada mais do que a outra. A gente vê Dario e a gente vê Ciro, ali, os medos e os persas. Aqui o Império Greco-Macedônico, que simbolizava tanto o quadril de bronze ou de cobre, como o animal, o guepardo. E aqui seria o próximo império que seguiu, vamos dizer assim, a linhagem do povo de Deus até chegar ao Messias, que é aquela besta que não tinha como descrever. Seria as pernas de ferro, o Império Romano, e os pés também, que é uma extensão desse Império Romano. Vamos lá. Daí agora vamos fazer a comparação que o autor falou com Apocalipse 13, 1 a 2. E subiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, e a besta que via semelhante ao leopardo. A gente já vê aqui uma característica similar ao leopardo, que é o Império Greco-Macedônio. E seus pés de urso, similar ao que estava falando em Daniel, que era o Império Medo-Persa. E sua boca como leão, similar aqui à Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, um grande poderio. Então, também, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, vamos lá. E, seguindo agora aqui o raciocínio, nós vemos que esta besta, na verdade, é uma extensão, essa besta do Apocalipse, ela é uma extensão de todos aqueles impérios que seguiram o povo de Deus, até um império específico que perseguiu o filho da mulher, aquela mulher que estava grávida, e esse filho da mulher é o Messias. E no caso, o império no tempo do Império Romano, Roma pagã no caso, o Messias foi perseguido por Herodes, e posteriormente essa igreja, no caso, a igreja que continuou, melhor dizendo, com o Messias, essa igreja posteriormente foi perseguida por esse mesmo império, que é o segmento daquela Roma pagã, no caso seria a Roma papal. Ao longo da história, agora, essa comunidade que permaneceu com o Messias, que não negou o Messias, composta por judeus e por gentios, ela foi perseguida. É isso que o Apocalipse fala, e o Jair vai trazer um pequeno resumo histórico. Ele vai trabalhar muitos e muitos séculos, vamos dizer assim, então ele vai dar alguns saltos, né? Não tem como ele trabalhar em detalhes. O Jair passa a palavra para ele. Então, estamos aqui em 313, o Edito de Milão, a celebração nesse mesmo ano do primeiro concílio, que foi uma reunião dos cristãos com os políticos da época. Em 321, o decreto da adoração no domingo já se torna uma realidade. Já era um feriado, um dia importante, já era um costume. Alguns já faziam a adoração ao sol, e a partir de 321 esse costume passa a ser oficializado.
né? Vale ressaltar que Constantino incentivava tanto o paganismo como o cristianismo. Então ele tinha o pé nas duas canoas, né? De 321 a 364, vale ressaltar que em 337 ele morre, e dias depois do seu batismo, né? É um dado bem interessante que ele, né, a gente pode perceber que demorou vários anos para ele poder se converter de maneira oficial ao cristianismo. Em 364, o Concílio de Laodiceia oficializa a guarda do domingo. Então, a partir de 364, o domingo está sacramentado como dia de guarda. Em 370, começa a cultuar os santos, prática que até hoje o catolicismo faz. Em 400, a oração pelos mortos, né, pode ser até o surgimento do Dia dos Finados, que é uma data que celebra a memória dos mortos, e em 530, o dogma do purgatório. Temos aqui os primeiros passos de uma história de perseguição, de luta e em defesa da lei de Deus. E essa luta não para aqui, ela dá mais um salto histórico muito grande. Nós percebemos no desenrolar da história que as perseguições, as guerras, tudo isso ainda continua de uma maneira mais cristalina. Os aldenses. Os aldenses, lá no século XII, em 1174, eles se reuniam em grutas e casas, celebravam uma vez por ano a Santa Ceia e rejeitavam as imagens. Já os albigenses, no período de 1209 a 1244, eles participaram de um conflito armado, uma iniciativa do Papa Inocêncio III, com a finalidade de reduzir a força do catarismo, que foi uma grande ameaça ao catolicismo. Já os huguenotes, na segunda metade do século XVI, eram um nome dado aos protestantes franceses durante as guerras religiosas na França. 300 mil protestantes deixaram a França nesse período, após a perseguição às comunidades protestantes. Culminou em 1598, quando o rei Henrique IV emitiu o Edito de Nantes, autorizando aos protestantes a liberdade religiosa e direitos idênticos aos católicos. Nós temos também a Noite de São Bartolomeu e Edito de Nantes, como eu acabei de mencionar. O processo centralizador foi marcado no século XVI pelas disputas religiosas. Esses conflitos envolviam a burguesia, nobreza e populares e se referia à fragmentação do poder e à imposição de limites ao poder real. As lutas se intensificaram no governo de Carlos IX, envolvendo a burguesia calvinista e a nobreza católica. O auge desse conflito foi a Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando milhares de protestantes foram massacrados em Paris. No governo de Henrique IV, ocorreu a pacificação do país, com a conversão ao catolicismo, com o decreto de liberdade de culto aos protestantes, por meio do Edito de Nantes. Porém, nos governos seguintes ocorreu a retomada dos conflitos, ocasionando o declínio da França e a ascensão da Inglaterra como potência europeia. Que interessante, né? Que você vê que durante toda a história teve pessoas ainda resistindo, né, em 1100 e alguma coisa, 1200, 1500, 1600 e até hoje tem um povinho aí que ainda resiste, quer falar que o sábado está vigente, que Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo. Preservar a lei. E preservar a lei, a Torá, a instrução, né? A instrução. Pessoal, novamente, né, vale um joinha, né, todas essas entrelinhas nós estamos aí trazendo para vocês. Uma outra observação que eu achei interessante, né, que a França tinha tudo para se desenvolver, né? Sim, aí fez a escolha de não, vamos ser intolerantes. Aí o que foi? A Inglaterra, que já era protestante, ela teve a sua ascensão. Que coisa, pessoal. Então fica aí. Nós falamos aqui nas entrelinhas, atrás das câmeras, vamos falar assim: os países que têm uma matriz católica, e alguns cientistas sociais já afirmaram essa frase, não é minha, né? Os países que têm matriz católica, eles não investem muito em educação. Exatamente. Está escrito, né? Depois vocês pegam as referências aí na internet
e você percebe que realmente a cultura da população em si, a formação é carente. E o Brasil é um país de matriz católica. Ok, pessoal? Então fiquem ligados aí nas entrelinhas, encerramos aqui as entrelinhas de quinta-feira e nos vemos então nas últimas entrelinhas dessa lição, dessa sexta lição desse segundo trimestre de 2018.